Em Colossenses 2:23, a Bíblia diz assim: essas regras, todas as ideias humanas, ou o apego à lei, mas aqui mais aquilo que os homens acrescentam, né, tem aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade e falsa humildade. Tudo que não é o evangelho e que aparece, né, para a santificação, enfim, todo legalismo, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, nada a não ser o evangelho pode realmente lidar com o pecado definitivamente na cruz, nos trazendo justificação e depois nos conduzindo a mortificar os pecados cancelados. Nada que supostamente o homem faz para refrear e ele crie sua religiosidade, isso só serve para a glória da carne, o que faz o homem mergulhar mais ainda na escravidão do pecado. Há um dito famoso de Martin Lloyd Jones, em que ele diz que os puritanos são os Alpes, e que Lutero e Calvino são o Himalaia, né? Mais alto, mais imponente, mas que Jonathan Edwards é o Monte Everest, é a coisa mais alta que você verá na paisagem da proclamação da verdade de Deus. Agora, o que fez de Jonathan Edwards o Everest? Certamente ele tinha uma grande mente, ele foi um grande filósofo, além de um grande teólogo, o maior filósofo da América, e tinha uma mente profunda, ao sondar qualquer coisa, fazia perguntas difíceis, profundas, sondadoras, e buscava respostas assim, mas não como um estudo de algo. Ele tinha uma profunda paixão e deleite em Cristo, de tal maneira que ele nunca te levaria a um evangelho que fosse incapaz de operar as únicas transformações verdadeiras, crescentes na alma do homem, que é se deleitar em Cristo, e não qualquer esforço carnal, legalista, para lidar com o que Paulo está dizendo, refrear os impulsos da carne. Uma das ameaças mais destrutivas, talvez a mais destrutiva usada à alma humana e ao propósito para o qual Deus nos criou e nos redimiu, é o tédio. Nós não fomos feitos para o tédio, nós fomos feitos para estar maravilhados, nossos corações foram feitos para estar encantados, e o tédio, então, é a coisa mais destrutiva à alma humana. Nossos corações são programados por Deus para deleite, para descoberta, para alegria, para satisfação crescente, não é? Em tudo que Deus é para nós em Cristo, e em tudo que Deus criou, e em tudo que Deus faz com o propósito pelo qual Ele faz. E é por isso que o tédio é um deleite do diabo, não é? O diabo se deleita no tédio, e é estranho quando as pessoas falam sobre, e cada vez mais, não é, diferenciando completamente desse Monte Everest que Jonathan Edwards foi, as pessoas mais falam de um evangelho que te deixa no tédio, te deixa exatamente onde Satanás quer o homem, e as pessoas tentam criar uma teologia falsa para explicar o crente entediado, não é? E é por isso que o tédio é o deleite do diabo. Eu diria que o tédio é o playground do diabo, não é? Ele tem prazer em lançar seu ataque contra as almas daqueles que não encontram nada para os excitar, para os fascinar, para os encantar,
para encantar seus corações e suas mentes. Todo ataque de Satanás é isso, por isso o tédio é o seu playground. O tédio torna a alma humana cada vez mais vulnerável. Você é vulnerável cada vez mais você está entediado, sabe? E porque o tédio torna a alma humana cada vez mais vulnerável à promessa do prazer e satisfação de Satanás em qualquer empreendimento pecaminoso que ele acredita que vai te atrair, ou que você acredita que vai resolver o problema de que seu coração, que foi feito para estar fascinado, não está fascinado, não está encantado, não está se deleitando. Portanto, estar consciente e consistentemente satisfeito em Deus, encontrar alegria mais profunda em Deus, encontrar paz mais profunda em Deus, em conhecê-lo, em amá-lo, em contemplar sua beleza, em confiar sua promessa, é a nossa maior defesa contra os desejos enganosos, que Paulo diz que toda religiosidade, com a sua pretensa aparência externa de piedade, não é capaz de lidar com os desejos da carne, refrear isso, porque se eu não estou encantado, me deleitando, se há tédio, eu quero satisfazer esse tédio. E nossa maior defesa contra desejos enganosos, como está em Efésios 4:22, Paulo diz assim: quanto à vossa antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos. Você vê, o ser humano tem um desejo de satisfação, de lidar com o tédio, de encontrar algo que o fascine, que o empolgue, que o excite. E essa é a arma do diabo, né? Porque nossos corações foram feitos para isso. Então, aqueles desejos, por que Paulo chama de desejos enganosos? Porque aqueles desejos que prometem regularmente nos fornecer o que o nosso inimigo insiste que só pode nos trazer felicidade, tais desejos são enganosos, porque através deles Satanás mente para nós. Você vê, o tédio é o playground de Satanás, porque nossos corações ficam buscando alegria, ficam buscando lidar com o tédio, lidar com a falta de satisfação, e o que acontece é que com esse mecanismo, Satanás introduz os desejos enganosos. Por que tais desejos na Bíblia são chamados de desejos enganosos? Porque através deles, Satanás mente para nós. Ele diz: olha, isso que vai satisfazer seu coração. Você vai ficar no tédio se você não tiver isso. Se você tiver mais dinheiro, se você tiver mais romance, se você tiver mais respeitabilidade, se você tiver mais isso, você vai conseguir lidar com essa coisa esse tédio sem fim, que precisa ser resolvido. Então ele nos engana e nos leva a pensar que ceder a esses desejos e seguir os seus sussurros vai superar o tédio. Todos nós desprezamos tão profundamente esse tédio em nós, e nós ansiamos desesperadamente nos livrar dele. Portanto, o tédio, o playground de Satanás, porque os desejos enganosos têm uma força total em corações insatisfeitos. E o que o pecado promete é exatamente satisfação, deleite, alegria, prazer. E é por isso que as pessoas são capturadas por esses desejos enganosos. É por isso que a promessa de alegria sempre crescente na terra e no céu é tão preciosa para o Filho de Deus. É por isso que o evangelho que diz que um cristão pode não ter paz, não ter alegria e ter Cristo, está mentindo para as pessoas. Como Paulo diz, não há um cristianismo sem deleite, paz e gozo em Cristo, é o playground de Satanás. Porque é óbvio que se você não tem paz, gozo, alegria e deleite em Cristo, em tudo que
Deus é para você em Cristo, você vai procurar em algum lugar esse deleite, esse prazer, essa satisfação. Se você tem o tédio, então você vai em direção aos desejos enganosos. Se você não encontrar deleite, paz, gozo e alegria em Cristo, se você acredita no Evangelho que não dá essas coisas, e hoje tem toda uma argumentação para justificar um cristão entediado, triste, na escuridão, sem gozo em Cristo, não é isso? Tanto, infelizmente, no Evangelho em geral, mas também no mundo reformado, deixa você onde você estava, no playground de Satanás. Todos os desejos do mundo ainda vão ser desejos enganosos para você. E uma das piores e mais antibíblicas de todas as nossas crenças equivocadas, por exemplo, sobre o céu, e isso ecoa na terra, já que viver como peregrino é a antecipação por fé de todas as coisas que nós vamos ter perfeitamente, eternamente. Uma das piores e mais antibíblicas de todas as nossas crenças equivocadas sobre o céu é que ele provará ser uma eternidade de tédio perpétuo, não é? Já que é muito do que as pessoas sabem sobre o cristianismo aqui. Se eu creio num Cristo que não me satisfez na terra, porque ele vai me satisfazer na eternidade? Se eu creio num Cristo que não me dá paz na terra, por que ele vai conseguir me dar paz durante bilhões de anos? Ele não consegue. Ou seja, ao escuro pano desse mundo horrível, eu ainda consigo achar que há coisas no mundo que vão me satisfazer que não é Cristo. Então como é que eu posso pensar que pela eternidade toda ele pode me satisfazer, se ele não pode me satisfazer numa breve vida? No mundo horrível, eu ainda acho as coisas horríveis melhores do que ele para prover paz, alegria, gozo, etc. Então, essa é uma das piores antibíblicas, mais antibíblicas de todas as crenças, não é? Um ciclo, o céu sendo um ciclo interminável de reprises, nada pior que reprises sem fim, não é? Tipo Sessão da Tarde, reprises celestiais, porque afinal, depois de passar 10.000 anos, alguém pode imaginar cantando o hino Amazing Grace, o que restará para fazer? O que restará para ver? O que restará para saber que vai excitar nossos corações? Muitas vezes eu ouvi pessoas falarem quase com medo do céu, não é? Porque da mesma maneira que elas não encontram nenhuma alegria em Cristo na terra, como é que elas podem imaginar o céu sendo eternamente deleitoso, cheio de alegria e de glória indizível? Com base na noção distorcida de que uma vez que nós encontramos, experimentamos e aprendemos tudo, nós seremos compelidos a ficar então na eternidade de braços cruzados, ou então girando nossos polegares, redimidos, não é? Por falta de atividade, ou qualquer coisa nova para descobrir, não é? E quando não há doçura inexprimível na visão da eternidade, é porque não há nenhuma visão de doçura inexprimível como o penhor que nós recebemos aqui. E ninguém se opôs a essa concepção hedionda do estado eterno de forma mais enérgica que Jonathan Edwards, não é? Que nós sabemos, nasceu em 1713 e morreu em 1758, uma vida não longa. Então foi Jonathan Edwards quem primeiro abriu meus olhos para o fato de que a alegria no céu será cada vez maior, incessantemente expansiva, incessantemente intensificada, que o prazer quase inimaginável que todo crente experimentará ao entrar na presença direta e perfeita, sem a presença do pecado, do grande e trino Deus, experimentará. Não é uma revelação única
que traz uma onda de singular satisfação espiritual, mas aí depois fica só sobras disso. Jonathan Edwards insistiu que cada momento que passa em toda a eternidade haverá e virá uma revelação maior de algum aspecto da beleza não inexplorada de Deus, e que servirá para acender, incendiar e manter o fogo da alegria, que é o oposto do tédio, em nossos corações, e vai fascinar nossas mentes e corações. Então Jonathan Edwards, ele apela para essa verdade sobre o céu ao defender que a essência do verdadeiro cristianismo consiste no que ele chamou de afeições santas. Afeições santas, paz, gozo, alegria no conhecimento de Cristo. Há uma obra famosa dele chamada Afeições Santas, não é? E o ponto é que nós aprendemos a natureza por excelência de qualquer coisa, observando ela atentamente, sua expressão mais elevada e pura. Quando você pega algo e você acha bom, mas quando você leva aquilo à sua expressão máxima e pura, é que você realmente aprende a excelência da natureza de algo. E para conhecer o verdadeiro cristianismo, portanto, nós devemos olhar para ele em sua expressão final e máxima. Eu já disse aqui que muitas coisas que parecem ser boas, quanto mais você expande e pensa nele numa expressão máxima, pior tende a ficar. E isso mostra qual é o valor daquilo realmente. Se eu falasse para você que o céu é tomar sorvete para sempre, eternamente, você pensa, 13 dias depois eu não suportaria mais tomar sorvete. Não é algo tão bom que à medida que eu expanda e aumente, vá ficando melhor, vai ficando pior. Todas as coisas tendem a isso. E Jonathan Edwards diz assim, então, em sua obra Afeições Santas: se podemos aprender alguma coisa sobre o estado do céu nas Escrituras, o amor e a alegria que os santos têm lá são extremamente grandes e vigorosos, impressionando o coração com a sensação mais forte e viva de doçura inexprimível, movendo-os poderosamente, animando-os e envolvendo-os, tornando-os como uma chama de fogo. E se tal amor e alegria não são afeições, então a palavra afeição não tem utilidade na linguagem humana. Alguém dirá que os santos nos céus, ao contemplar a face de seu Pai e a glória do seu Redentor, e contemplar suas obras maravilhosas, e particularmente o fato de ele ter dado sua vida por eles, não têm seus corações nada movidos e afetados por tudo o que eles contemplam ou consideram? Então, ter nossos corações movidos e afetados, ele diz, é o destino de toda a alma redimida. Esse é o céu, não é? Ter o coração continuamente movido e afetado por cada nova revelação de um aspecto do que Deus é em Cristo, do que Ele faz para expressar Cristo, como Ele fez esse mundo e como será todo o universo redimido em nós. Mas em nenhum momento, assumindo que há tempo no estado eterno, não é? Já que nós somos criaturas, encontraremos a conclusão ou encontraremos a consumação ou término da alegria que era nossa ao primeiro momento em que colocamos os olhos em Cristo. Ele chama isso de doçura inexprimível de contemplar a face do nosso Salvador. Nunca pode ser comparada a nada que vemos ou encontramos na terra. Já temos isso em parte, não é? É por isso que estamos crescendo de um grau de glória para outro, nessa doçura inexprimível, em que o tédio foi morto. Aquele que é o
playground de Satanás para nos convencer que outras coisas que se tornam desejos enganosos podem satisfazer o tédio sem fim do coração do homem natural. Então nós nunca chegaremos, ele está dizendo, ao ponto em que possamos dizer, bem, isso foi legal, isso foi bom, mas eu já tive o suficiente, não há mais nada para ver agora. Você vê qualquer coisa maravilhosa no mundo, você chega a esse ponto. Você pode fazer uma visita no Grand Canyon e você chegar lá no primeiro dia e ficar encantado. Caramba, incrível, maravilhoso, isso aqui é demais, Mas lá no terceiro dia que você está no Grand Canyon, você já viajou, já pegou o carro, já foi para lá, já conheceu a parte de lá do Canyon, já foi para outra parte, já olhou, já tirou foto, andou de helicóptero, fez tudo. Chega uma hora que você pensa, não quero mais ficar olhando o Canyon, não é? Isso é tudo, não é? Já vi tudo. Tem alguma outro passeio? Tem alguma outra trilha para me ver? Tem alguma outra cachoeira para me ver? Tem mais uma ou duas ali e tal, mas eu já vi tudo, né? Já está na hora de ir para outro lugar, já está na hora de ver outra coisa. Eu não consigo ficar aqui para sempre olhando o Canyon. Cada dia eu estou menos maravilhado com o Grand Canyon. Ele está dizendo, e a Bíblia diz, que nós nunca chegaremos a um ponto em que possamos dizer, bem, isso foi muito bom, eternidade, faz 1000 anos que eu estou olhando essas coisas sobre Cristo, sobre a beleza de tudo que Deus criou, revelando Ele perfeitamente, no que Ele criou, no que Ele fez, e na pessoa final, que é a sua exata expressão, que é Cristo, mas eu já tive o suficiente, não há nada mais para ver. Nós devemos passar a eternidade entediado com a falta de discernimento, ou com a falta de informação, ou novas descobertas sobre a natureza e a atividade de Deus. Vamos chegar ao ponto de novo, do tédio. Como nós sabemos que Jonathan Edwards está correto quando fala do céu como uma experiência que satisfaz a alma em uma alegria cada vez maior em Deus, já que para isso nossos corações foram feitos e não para o tédio. E como eu disse, o tédio, ele é o playground de Satanás no coração do mundo, e infelizmente no coração de muitas pessoas na igreja visível, porque elas estão procurando algo mais emocionante, algo mais que faz com que elas se tornem vulneráveis ao engano do pecado, porque ele está prometendo exatamente lidar com isso no coração delas. Então existem numerosos textos aos quais eu podia apelar, ou então mostrar como Jonathan Edwards os empilha, mas aqui eu vou chamar a atenção para um aspecto sobre Deus que resolve o caso num tempo menor para nós. Ele vem na forma de uma pergunta: Deus é infinito? Bem, claro que ele é, mas o que isso tem a ver com como será o céu e como então é a maneira com que Deus satisfaz nossa alma agora aqui na terra, de alegria, gozo, alegria indizível e cheia de glória, lidando com o tédio e assim lidando com a única arma que Satanás tem para lidar conosco. Como Paulo diz, toda religiosidade parece ser disciplina, parece ter alguma sabedoria, alguma uma visão religiosa interessante, mas não pode lidar com o pecado. Não pode lidar com o pecado porque não lida com o tédio. Não lidando com o tédio, o homem continua com seu coração buscando coisas que prometam fascinação, que prometam deleite, e esses desejos que o diabo coloca são enganosos, porque eles não podem lidar com isso. É um caminho sem fim, e muita compreensão da infinidade de Deus significa, entre outras coisas, que Ele é infinito e inesgotável em termos de profundidade em seu caráter e em seus atributos. A noção de infinito divino, do infinito de Deus, exige que não haja uma soma total específica das facetas da natureza de Deus. Não há uma soma final para a santidade de Deus, para a beleza de Deus, para a glória de Deus, que entretém,
que satisfaz a alma, que foi feita para estar eternamente satisfeita e nunca entediada. Então, cada um dos seus traços de caráter são insondáveis, são imensuráveis além da computação. Em outras palavras, Deus nunca é quantificável. Nunca você pode numerar, ele não é capaz de ser numerado, ou contado, ou compreendido exaustivamente. Se em algum momento da eternidade futura, um de nós pudesse dizer assim, dizer com razão, isso é tudo que existe sobre a beleza de Deus? Isso é tudo que o caráter de Deus é? Eu já sei tudo sobre Deus que pode ser conhecido. Como você já pode ter ficado dias e dias e já saber tudo que você podia conhecer, ver e achar interessante no Grand Canyon. Se isso fosse possível, uma das duas coisas são garantidas. Ou você mesmo é Deus, porque agora você é onisciente, ou o Deus sobre quem você conhece todas as coisas não é de fato Deus, afinal. Porque os tratamentos padrões, quando nós estudamos seriamente os atributos de Deus, os atributos divinos, incluem não mais do que 20, 25 ou 30 atributos de Deus. Depois de você ler cuidadosamente isso, ou estudar, nós podemos pensar que então entendemos tudo sobre Deus que pode ser conhecido. Mas o apóstolo Paulo é rápido em nos lembrar que as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus são de tal profundidade que nenhuma mente pode entendê-lo completamente em sua plenitude. Nenhuma mente de um homem, nenhuma mente de um querubim, nenhuma mente de um serafim, é o que ele diz em Romanos 11:33, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis, então da mesma forma seus julgamentos, seus caminhos são insondáveis, são inescrutáveis, ninguém pode sondar as profundezas infinitas e a vasta dimensão da mente do Senhor, da beleza dele que causa alegria, da beleza dele que causa paz, da beleza dele que causa satisfação, que vence o tédio, que é a única maneira de ser vencido aqui na terra, a fascinação dos desejos enganosos e acabar com o playground do diabo e entreter para todo sempre em gozo o homem na eternidade. Então, apenas uma conclusão a tirar disso: nunca haverá um milissegundo na eternidade quando nós formos expostos, ou quando nós deixaremos de ser expostos à verdade sobre Deus numa dimensão e majestade maior do que nós conhecíamos antes. Uma característica adicional de seu esplendor, de seu poder, de sua glória, de sua beleza, e nós podemos muito bem ficar sem palavras em português para descrever Deus, mas isso não é uma medida do que é real, eterna e infinitamente verdade sobre Ele. Quando as palavras terminam e você não pode mais descrever Deus, não é porque não há mais nada a ser descrito, é que a nossa linguagem é finita também. Então, Jonathan Edwards é útil para nos lembrar que com cada nova descoberta de algo sobre Deus inesgotável, infinito, vem um conhecimento mais profundo. Você vê que Jonathan Edwards é conhecido muitas das vezes, talvez por isso as pessoas não têm uma visão de por que ele é o Everest, a coisa mais alta, não é, a nos revelar mais sobre Deus depois da era dos apóstolos, porque conhecem sobre Jonathan Edwards falando sobre o inferno, mas conhecem quase nada do quanto ele falou sobre o céu, não é?
Então, ele é útil para nos lembrar que em cada nova descoberta de algo sobre o Deus inesgotável e infinito, vem conhecimento. E com conhecimento vem fascinação e alegria. E com alegria vem satisfação. E com satisfação vem adoração, e adoração incessante. Você vê, nossos corações não foram feitos para o tédio, e eles têm o objeto correto para lidar com o que ele precisa por toda a eternidade, que dirá por essa breve vida que nós vivemos. E Paulo está dizendo lá em Colossenses que nada pode lidar com o pecado a não ser isso. E Paulo está dizendo em Efésios que nada pode lidar com os desejos enganosos a não ser essa satisfação, porque senão o desejo enganoso vai continuar sussurrando para você que você precisa satisfazer o anseio contra o tédio, e que existe alguma coisa no mundo que pode fazê-lo. E essa é a força desses desejos, porque eles são enganosos, não é? Então, exatamente quando você pensa que já viu de tudo e sua mente não pode processar ou conter outro pensamento sobre Deus, porque nós somos finitos, Deus vai graciosamente expandir a nossa mente, a nossa capacidade de compreender mais dele. E quando fizer isso, ele aumenta o nosso conhecimento, e aumenta a nossa satisfação, aumenta a nossa alegria, e aumenta, ou seja, não só vai crescer eternamente a revelação de quem Deus é, mas como ele também vai aumentar continuamente nossa capacidade. Há um tempo em nossas vidas em que nós não tínhamos nenhuma capacidade de ver a beleza de Deus, porque o Deus deste século cegou os olhos dos incrédulos para verem essa beleza, e você vê que um dia ele abriu os nossos olhos para ver essas belezas. E o que acontece é que isso foi crescendo, vai crescendo, não é? De um grau de glória para outro, em que? Em alegria indizível, em paz, em gozo, porque a cada novo conhecimento de Deus, mais dessas afeições são produzidas, o que é a fábrica de adoração em nossos corações. Só que na eternidade, nós, é óbvio, teremos mente e coração expandidos e receberemos uma visão muito maior de quem Deus é. Mas como essas perfeições são infinitas, Deus também, de tempos em tempos, aumentará a nossa capacidade, para que nós conheçamos mais. Esse é o processo que ele está descrevendo. Então, seguido por mais uma verdade, para ser seguido de novo e de novo, por eras sem fim, da nossa vida, no novo céu, nova terra, de que esse novo conhecimento traz uma nova fascinação, um novo espanto, uma nova alegria, e tédio no céu é impossível. E como Deus lida com as coisas, com o nosso combate na terra, também tirando o playground que Satanás tem, que é o tédio, que abre as portas para os desejos enganosos, que diz que vai lidar com isso para nós. Então o tédio pode ser um dos tormentos intoleráveis dos que vão estar no inferno, mas não para os filhos de Deus. Ele começou a ser vencido por essas belezas do mundo, e isso que tira as armas de Satanás contra nós, e isso expandido assim, que cada momento sucessivo vem mais beleza e grandeza revelada na face de Cristo, e o céu nunca deixará de ser um espaço sempre expansivo. Com um crescimento no conhecimento, haverá um crescimento no espanto, no deleite. Aquele ó que o apóstolo Paulo diz, ó profundidade, é porque ele estava vendo algo maravilhoso, grande a respeito. Mas esse ó vai aumentando por toda a eternidade, porque Deus vai revelando mais
da beleza de Cristo, da sua glória em Cristo e em tudo que Ele fez no mundo redimido, e o ó aumenta, mas ele também aumenta a nossa capacidade para ver mais, e esse ó aumenta mais ainda. Imagine isso contrastado com nossos prazeres na terra. Se no céu todo esse encanto não vem exatamente das coisas, e sim de conhecer Cristo, mesmo em comparação à perfeição do universo, imagine conhecê-lo nesse universo caído e que tudo que ele tem são concupiscências enganosas. É óbvio que isso, a revelação e a expansão contínua que ela acontece para nós aqui, aumentando não só a revelação, mas a nossa capacidade, lida com o tédio. Ao lidar com o tédio, lida com os desejos enganosos do pecado. Então você vê que Jonathan Edwards não era alguém só extremamente profundo, capaz, com uma das maiores mentes que já existiu, dedicada a conhecer a Deus, mas tinha um coração, afeição capturada por essa beleza. E a Bíblia não dá nenhum outro caminho para você lidar com a grande arma de Satanás, que é homens com um coração com uma sede infinita de ser fascinado, espantado, se deliciar, gerando o que? O tédio, porque nada faz isso, e isso sendo a arma que Satanás tem para empurrar todos os desejos enganosos, desejos que prometem lidar com o tédio. Se eu creio no Evangelho, o Evangelho do tédio, o Evangelho que não dá paz, alegria, fascinação, revelação da beleza de Cristo, é óbvio que não é o Evangelho verdadeiro, e é óbvio que não há nenhuma arma contra o pecado. É o que Paulo diz: cada vez que a pessoa inventar mais coisas para lidar com o pecado, mais asceticismo, mais separação, só aumenta o tédio e um desejo de satisfazê-lo, porque essas coisas não podem lidar com esse anseio por fascinação, beleza e satisfação. E quanto mais eu consigo, mais eu sinto o tédio de querer que algo me traga essas satisfações. Mais eu estou no playground de Satanás em vez de estar fora dele. Mais o poder dos desejos enganosos opera em minha vida. E por mais que eu fique ali naqueles caminhos legalistas, mais a represa do tédio vai aumentando e gritando por satisfação. Mais Satanás tem facilidade de empurrar os desejos do engano, da mentira. 72 vezes no livro de Ezequiel, o profeta diz que Deus faz o que faz para que nós saibamos que Ele é o Senhor. E 10 outras vezes ele diz diretamente: eu sou o Senhor. E o que é incrível é que as punições mais terríveis e a salvação mais emocionante, ou seja, o céu e o inferno, no caso, é para a mesma coisa. Ambos, no livro de Ezequiel, não é? Que a gente pegou como uma amostra, são para que você saiba que eu sou o Senhor. Por exemplo, Ezequiel 33, 29 diz: saberão que eu sou o Senhor, quando eu fizer da terra uma desolação, mostrar o juízo, por causa de todas as suas abominações. Quando eu mostrar meu juízo e fazer da terra uma desolação, vocês saberão que eu sou o Senhor. É para isso. Mas, maravilhosamente, o oposto é para a mesma coisa. Diz assim, em Ezequiel 20, 44: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tratar convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos caminhos, ó casa de Israel. Quando eu lidar com vocês em graça e salvação soberana, vocês saberão que eu sou o Senhor. Você vê que o texto anterior diz: quando eu derramar juízo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Agora ele está dizendo o oposto: quando eu usar de misericórdia e trouxer salvação e glória e graça, vocês saberão que eu sou o Senhor. Então
Então, para você sentir todo o impacto disso, nós precisamos refletir sobre o fato de que quando a palavra Senhor ocorre na Bíblia, em letras maiúsculas, pelo menos nas melhores versões, está traduzindo o nome pessoal de Deus, não é? Yahvé, ou Javé, ou Jeová, não um título. Ele não está dizendo assim: vocês, quando eu derramar meu juízo, vão saber que eu tenho um título de Senhor, ou quando eu derramar minha graça soberana, vocês saberão que eu tenho um título de Senhor, porque é isso que a tradução acaba trazendo para nós. Esse não é um título, saberão que eu sou o Senhor, para que saibam que eu sou o Senhor. Não é um título como rei, como presidente, como governador. Vocês saberão que eu sou o rei, vocês saberão que eu sou o presidente, vocês saberão que eu sou o governante. Não, não, não. Saberão que eu sou o Senhor, nas 72 vezes que aparece em Ezequiel, e nas outras vezes que aparece de uma outra forma, em outra construção, Deus está falando sobre o seu nome pessoal, como João, como Maria, e não sobre um título, não é? E como muitos nomes próprios têm um significado, não é? Hoje a gente se importa menos com o significado, mas ainda os nomes têm significados em sua maioria. Também há, por exemplo, se você chamasse uma filha sua de Caridade, com a intenção de que você ora por ela, numa crença de que ela seja uma pessoa amorosa e bondosa, não é? Ou então você chama a sua filha de Vitória, pensando que sempre que você chamar sua filha, você está trazendo essa ideia. Ou você chama a sua filha de Benedita, quer dizer bendita, você está abençoando toda vez que a chamar. Ou seja, não só o nome pessoal, com o significado que ele carrega. E Yahvé é o nome pessoal de Deus, é o nome pessoal que Deus deu a si mesmo, e ele tem um significado, não é? E é óbvio que eu posso chamar um filho de caridade e ele não ser nada caridoso, mas o nome de Deus que ele deu a si mesmo expressa perfeitamente quem ele é, não quem nós desejamos, como quando colocamos um nome com um significado, não é? Então, assim, sempre que for usado esse nome, as pessoas lembrarão de com quem estão lidando. Vocês saberão que eu sou Yahvé. Vocês saberão que eu sou Yahvé quando eu trouxer juízo e condenação. E vocês saberão que eu sou Yahvé quando eu trouxer salvação soberana, não é? O significado é explicado em Êxodo 3, 13 e 15, onde Moisés diz a Deus assim: se eu for ao povo de Israel e lhe disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, diga isso ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Esse é o meu nome. Agora diz, Deus também disse a Moisés, diga isso ao povo de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim eu serei lembrado por todas as gerações. Portanto, Ezequiel não está dizendo 72 vezes que Deus faz tudo, tanto em juízo e em graça, para que você saiba que ele tem o título de Senhor, não é? Que ele é o Senhor. Ele está dizendo 72 vezes que nós devemos lembrar que o nome dele é Yahvé. Ele está nos lembrando repetidamente, nunca esqueça que você está lidando com Deus que absolutamente é. Ele é quem ele é. Ele faz o que ele faz. É isso que ele está dizendo. Ele quer o que ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Todas essas coisas para que você saiba que ele é Yahvé.
Ele endurece. Quem ele endurece? Quem ele é não deve a nada, a algo antes dele, porque antes dele não havia nada, não é? Ele é o que ele é. Ele não se conforma com nada fora dele mesmo. Ele não está se esforçando para se tornar algo que ele gostaria de ser, como nós estamos sempre nos esforçando para ser algo diferente do que nós somos a cada momento. Ele é a realidade final, é a realidade não originada, é a realidade absoluta, independente, portanto, final. Tudo depende dele. Então, 72 vezes em Ezequiel, Deus nos lembra que ele é a realidade final de todas as coisas. Ele é a realidade primária, suprema, absoluta e importantíssima, que deve dominar nossas mentes, nossos corações, mais do que qualquer outra coisa. Só isso lida com o tédio. Essa realidade final de que ele é o que ele é, de que ele tem a vida em si mesmo, de que ele é autossuficiente, de que nele estão todas as coisas infinitas que nós podemos apenas conhecer em seu Filho, mas nunca podemos esgotar. Quando você olha para o seu relógio, é porque você é dependente do relógio. Tem um relógio ali, eu estou olhando para ele, eu sou dependente dele, ele está, de certa forma, ele me controla. Eu não teria nenhuma noção de quanto tempo eu estou falando, e tudo ficaria confuso no mundo se eu não olhasse para o relógio, você também, porque a gente fez ele, porque a gente depende dele. Já Deus, ele é, e ele fez você, mas ele não depende de você para nada. Ele não é como as coisas que a gente faz. Eu dependo desse púlpito para poder botar as coisas, estão ficando no chão, eu não poderia ver. Dependo do microfone, dependo do óculos, dependo de roupas, eu dependo das coisas que eu faço. Há uma dependência em mim, eu não sou quem eu sou, independente de todas as coisas. Eu sou um feixe de dependências, e as mais profundas geram os maiores tédios, não é? E, óbvio, deixa o homem mais vulnerável ao engano do pecado. Então, quando você olha para o relógio, você olha porque você depende dele, porque você fez ele para isso, para suprir tua necessidade, tua dependência. Mas Deus te fez, e ele não depende de você para nada. Quando você deixa seus olhos escanearem as galáxias à noite, porque elas foram espalhadas, não é, com o dedo mindinho de Deus, elas dependem a cada milissegundo da mente de Deus. Tudo existe nele, por ele e para ele. Todas as coisas existem, se movem, enfim, nele. Não é? Mas Deus não depende das galáxias para nada. Nós estamos numa galáxia, estamos num sol, na periferia de uma galáxia. Se tudo nessa galáxia não funcionar, nós estamos perdidos. Mas Deus criou as galáxias, mas não depende das galáxias para nada. Deus não depende delas, e Deus não depende de qualquer outra coisa. Quando você olha para as pessoas em sua vida, porque elas são totalmente dependentes de Deus, cada pessoa que você olha na vida, você depende tanto das pessoas, não é? Das pessoas que agora estão plantando a comida que você vai comer daqui a alguns meses, das pessoas que estão fazendo a cidade funcionar, mas você depende também emocionalmente, da seu esposo, esposa, filhos, amigos. Você depende. Quando você olha para as pessoas em sua vida, porque elas são totalmente dependentes de Deus, elas são sustentadas por Ele, existem nele, foram projetadas por Ele e governadas por Deus, mas Ele não depende delas, Ele não depende das pessoas que você depende. Ele não é sustentado
ou depende em qualquer sentido de nada fora dele, mas ele sustenta, projeta e governa as pessoas das quais você depende e todas as demais coisas. O ponto de Ezequiel dizendo repetidamente: você saberá que eu sou Yahvé. Você saberá quando eu sou Yahvé, quando eu trouxer juízo. Você saberá que eu sou Yahvé quando eu mostrar o meu amor soberano. Você saberá que eu sou Yahvé. Você saberá que eu sou Yahvé 72 vezes num livro. O Deus que absolutamente é, o ponto de dizer isso repetidamente é que, você vê, nós podíamos olhar toda a Bíblia, estamos só olhando essa foto, essa imagem em Ezequiel. O ponto de tanta repetição é dizê-lo repetidamente que devemos viver na consciência de que a realidade suprema do universo, no Ocidente, onde nós estamos, na América, onde nós estamos, no Brasil, onde nós estamos, no Rio de Janeiro, em nossas famílias, em nossos quartos, em nossas mentes, é Yahvé. O Deus que é, nada é mais importante na América, no Ocidente, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, em sua mente, em sua casa. Nada é mais importante, nada é mais abrangente, nada é mais relevante, nada é mais glorioso, nada é mais bonito, nada é mais satisfatório, nada pode lidar com o tédio, que é o playground de Satanás. A razão pela qual o Jonathan Edwards tem então esse lugar tão dominante em minha vida, a razão pela qual Martyn Lloyd-Jones diz que ele é o Everest, é porque fora da Bíblia ninguém foi mais profundo na história, não é? E na minha vida, e me ajudou a viver mais à luz da visão de Ezequiel, de que Deus é Yahvé, da divindade abrangente de Deus. Ninguém mostrou isso mais profundamente. Você viu a gente falando sobre o céu, na terra ou no inferno, do que Jonathan Edwards. Ninguém que eu já li ou conheci é mais ou foi mais apaixonado por Deus do que Jonathan Edwards. Ninguém expressou as verdades com a paixão do apóstolo Paulo como Jonathan Edwards, e tão profundamente. Ninguém que eu conheça tem uma visão de mundo mais centrada, penetrada em Deus, como essa fonte sem fim, que não só se revela cada vez mais à minha alma, mas quando cada vez mais expande a minha alma para conhecer mais, e esse conhecimento traz mais fascinação, que traz mais alegria, que traz mais paz, lidando completamente com o tédio mortal, porque nossas almas não foram feitas para o tédio, e elas sempre vão tentar lidar com o tédio, quando não veem Deus como essas 72 vezes que Ezequiel o mostra. Ele é o Senhor, é a coisa central, mais bela, mais importante, mais satisfatória que existe, do que Jonathan Edwards, não é? E você vê, mesmo sendo um homem que viveu na Nova Inglaterra a vida inteira, pastoreando 100 e poucas pessoas, não mais do que isso, e que viveu seus últimos anos com dezenas de índios, um grupo pequeno de índios, e que morreu de varíola, com 50 e poucos anos de idade, não é? Ninguém combina as alturas da emoção que exalta a Deus com as profundezas do conhecimento que exalta a Deus e satisfaz o coração da maneira como Jonathan Edwards fez. Não só porque ele é uma das mentes mais profundas que o mundo já viu, portanto, o que ele escreve sobre filosofia é extremamente profundo, perguntas profundas, com respostas profundas e difíceis às vezes, ou seja, um grande filósofo, incrível em lógica, profundo teólogo, mas
com profundas afeições, que é o contrário do que as pessoas fazem hoje, que despiram Deus do Ele é Yahvé, e é por isso que elas têm o evangelho do tédio, um evangelho que não livra você do tédio, não livra você da fascinação do pecado. Um evangelho que te deixa triste, deprimido, vai fazer você sempre acreditar que há alguma coisa no mundo para lidar com isso. O evangelho que não te dá paz vai fazer você vulnerável, vai deixar você no playground de Satanás, buscando alguma coisa neste mundo que vai trazer paz. A pessoa que acredita nesse evangelho, hoje em dia, né, do humanismo secular, da psicologia secular, que deixa o homem sem paz, sem alegria, sem gozo, sem satisfação, não tira o homem do playground do diabo. Ele vai continuar triste, achando que alguma outra coisa vai finalmente, alguma grande ideia do homem, alguma grande experiência que ele não conhece ainda, trazer a ele satisfação, lidar com o tédio. Ele continua tão vulnerável ao diabo como todos os que são escravos do diabo, porque eles são escravos das concupiscências da mentira, que dizem que alguma coisa pode lidar com esse tédio enorme que nossas almas têm, e como nós não fomos feitos para o tédio, mas para a fascinação, continuamos buscando em coisas a solução para o tédio. Paulo diz: nada que você vai inventar, nem religiosidade, nem nas mais duras demonstrações de asceticismo vão lidar com isso. Pelo contrário, vão representar. Elas não podem lidar com o pecado. Elas aumentam o meu tédio, aumentam a minha necessidade de tentar satisfazer. Você vê só a beleza de Deus realmente que encherá o céu daquela forma, enche a nossa vida e realmente nos livra do playground, do tédio do diabo. E ninguém me ajudou mais do que Jonathan Edwards a ver e experimentar a relação entre a supremacia de Deus e a satisfação da nossa alma. Em outras palavras, ninguém fora da Bíblia moldou mais a minha vida espiritual do que Jonathan Edwards. Os outros puritanos fizeram isso a um grande nível. É por isso que Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones diz que eles são os Alpes. Lutero e Calvino a um alto nível. É por isso que Lloyd Jones diz que eles são o Himalaia. Mas ninguém levou isso tão alto nessa visão. Vocês conhecerão que eu sou Yahvé, eu sou a coisa suprema em todas as coisas, não dependendo de nada que eu criei, mas todas as coisas dependendo para não ter um tédio vencedor em seus corações, apenas se satisfazendo em mim, do que Jonathan Edwards. O inferno é um lugar de tédio sem fim, porque cada vez o homem vai ter uma alma mais sedenta de satisfações, onde nenhuma delas é satisfeita, e isso vai crescer como um verme para sempre. Da mesma maneira que no céu, não só o conhecimento de Deus que traz novas informações e satisfação, mas plena, também se juntará ao aumento da capacidade contínua, da nossa capacidade de experimentar mais desse conhecimento. Em outras palavras, o cumprimento do mandato de Ezequiel, de viver constantemente dentro e sob e para a suprema importância, centralidade e glória do ser absoluto de Deus, não acontecerá onde os humanos estão desanimados quanto à busca da satisfação de sua alma em Deus, porque essas pessoas ainda estão no playground de Satanás. Elas estão vulneráveis, elas não podem lidar com o pecado, porque o pecado está o tempo todo prometendo a elas lidar com o tédio delas, que é o que elas querem. E enquanto elas não encontrarem realmente aquilo que faz isso, ela é vulnerável às concupiscências da mentira, aos prazeres enganosos. Enganosos por quê? No que eles estão nos enganando? Por que eles são chamados de prazeres desejos da mentira? Porque eles estão sempre dizendo: eu vou lidar com o tédio,
eu vou lhe dar. Você vai a sua alma vai ficar que anseia por fascinação, aventura e coisas incríveis. Então, é isso aqui que vai te dar. É por isso que é da mentira. Deus glorifica a si mesmo para com as criaturas, Jonathan Edwards diz, de duas maneiras. A primeira, aparecendo, se revelando para a sua compreensão. Mas isso não seria suficiente. Então, há a segunda maneira, e ele diz: ao comunicar-se a seus corações, e ao regozijar-se, deleitar-se e desfrutar as manifestações que Deus faz de si mesmo. Deus é glorificado não apenas por sua glória ser vista, mas por você se regozijar nessa glória, mas por você se deleitar nessa glória, mas por essa glória ser revelada ao teu coração de tal maneira que satisfaça o tédio que é provocado porque a alma foi feita para esse Deus que diz: eles conhecerão que eu sou o Senhor. Quem não o conhece como Yahvé, o eu sou, todo suficiente, todo satisfatório, todo o Deus que Ezequiel está mostrando, não pode glorificar a Deus, porque ele é glorificado se manifestando a nós, abrindo os nossos corações para conhecê-lo. Mas ao comunicar-se, em segundo lugar, aos seus corações, e ao nos regozijar, nos deleitar e desfrutar essas manifestações que ele faz de si mesmo, é que ele é supremamente glorificado. E nós fomos feitos para glorificar a Deus. Isso quer dizer que nós fomos feitos para estarmos eternamente satisfeitos nele. Deus é glorificado, Jonathan diz, não apenas por sua glória ser vista, mas por ser desfrutada, por ser saboreada. Quando aqueles que o veem, Jonathan Edwards diz, deleitam-se nele, Deus é mais glorificado do que se apenas o vissem. Sua glória é então recebida por toda a alma, tanto pelo entendimento como pelo coração, gerando afeições espirituais, ou seja, lidando com todo o tédio, satisfazendo a alma, não deixando mais o homem vulnerável no playground de Satanás. Você vê, qualquer coisa que não é isso é legalismo. É muito difícil as pessoas que não entendem realmente o evangelho entenderem o que é o legalismo. Elas nunca vão entender, e também elas nunca vão saber, porque elas estão sempre fascinadas pelos desejos do engano. Essa é a semente, o resumo, não é? Da primeira resposta do catecismo de Westminster. O homem foi feito para glorificar a Deus e gozá-lo. Você vê, essas duas coisas não podem ser separadas, porque essas duas coisas que o Jonathan está dizendo, você contempla a Deus, não é? Glorifica a Deus ao ver Deus e desfrutar de Deus como deleite do seu coração. E uma vez que você planta essa semente em sua mente e a rega com reflexão, como o Jonathan Edwards fez e ensinou, as implicações para a sua vida brotam e crescem em todas as direções, não é? Como galhos carregados de frutos deliciosos. Por exemplo, Jonathan Edwards diz assim num sermão sobre Cantares 5, verso 1: as pessoas não precisam e não devem estabelecer limite para seus apetites espirituais graciosos. Em vez disso, eles devem estar se esforçando por todos os meios possíveis para inflamar seus desejos e obter mais prazeres espirituais. Esforça-se para promover apetites espirituais, colocando-se no caminho da sedução de Deus. Não existe, ele está dizendo, excesso em nossa ingestão de alimento espiritual. Você vê que o alimento físico, existe o perigo do excesso, há até o pecado da gula. Ele está dizendo, não existe gula na alma ao ser satisfeita e livre do tédio
em desfrutar Deus. Não existe o perigo de você passar do limite, de você exagerar, ir além, porque não há virtude como temperança no banquete de Deus. Em qualquer outro banquete na terra, você tem que exercer a virtude da temperança, do domínio próprio, porque senão o banquete vira pecado, não é? Mas ele está dizendo, não existe virtude no banquete espiritual, não existe essa coisa de domínio próprio, você nunca pode passar dos limites. O que acontece é o oposto, você vê, Deus vai aumentar a capacidade à medida que você tiver mais dele eternamente. Era como se você estivesse num banquete em que em seu estômago, todos os seus órgãos sensitivos, né, de paladar, de olfato, fossem aumentando à medida que mais coisas deliciosas chegassem. Em vez de serem enfastiados, a sua capacidade de sentir novos sabores, novos cheiros, o seu sistema digestivo, tudo se expandindo à medida que coisas maiores chegassem. E isso a gente vê em outra implicação na pregação de Jonathan. Ele diz assim: eu deveria me considerar no caminho do meu dever de elevar as afeições dos meus ouvintes. Ele diz: é só para isso que eu prego, o mais alto possível, contanto que eles sejam afetados com nada além da verdade, da beleza de Cristo. Assim, um cristão é uma pessoa que vive para maximizar a profundidade, a altura e a duração da sua alegria em Deus. Não só não existe um evangelho que não traga alegria e deleite em Deus, porque senão você não está conhecendo que Ele é o Senhor, para que eles conheçam que eu sou o Senhor, não é? O todo satisfatório Deus, o Deus infinito, o Deus que não tem necessidades, o Deus que é a única coisa que pode lidar com o tédio da alma que grita por fascinação, satisfação e deleite. A minha ligação é que Jonathan Edwards não é apenas o padrão do que é o cristão bíblico, mas que ele é um dos cristãos mais apaixonados por Deus, fascinados por Deus e centrados em Deus que já viveram. E que, embora ele fosse um mero pastor, como eu disse, da Nova Inglaterra, ou seja, antes da colônia se transformar num país, que é os Estados Unidos, um homem que morreu há 264 anos atrás e nunca saiu da Nova Inglaterra. E um dia saiu, foi tirado da sua igreja e viveu em meio a poucos índios, pregando o evangelho e escrevendo profundamente a respeito de Deus. Um homem que nunca teve uma biblioteca com mais do que 200 e poucos livros, e morreu aos 54 anos de varíola. É a pessoa na história que merece a nossa maior atenção depois dos apóstolos. Você vê que o que você acha que precisa para a fascinação para com Deus é uma bobagem, porque se você se colocar na Nova Inglaterra, naquela mesma época, vivendo nas durezas daquela época, você nunca vai achar que encontrar a pessoa mais fascinada por Deus. Se dependesse de qualquer coisa que esse mundo pode dar, oferecer ou mostrar. Há algo na obra de Jonathan Edwards que algumas pessoas, quando leem, por exemplo, a caridade e seus frutos, podem pensar ser um problema para essa visão geral que toda a sua obra dá e que nós estamos falando, porque ele fala muito contra o amor próprio e fala muito sobre o amor desinteressado. E quando você tem Deus como aquele que pode satisfazer infinitamente o anseio da sua alma, e o único que pode lidar com todo o tédio, que é o playground de Satanás, você pode pensar que isso está muito ligado ao amor próprio, né? E voltado muito para nós mesmos. Mas esse argumento é totalmente
falacioso, não é? Porque o termo amor próprio, usado por Jonathan Edwards em sua obra, ele é usado de duas maneiras diferentes. Ele usa o termo amor próprio negativamente para se referir ao egoísmo. Ou seja, você deve restringir sempre o significado de quando ele está usando a palavra a como ele está usando aquilo. Isso acontece na Bíblia o tempo todo. Você não pode pegar a palavra mundo e ver ela fora do seu contexto. Cada vez que ela aparece na Bíblia, você tem que ver o que ele está dizendo ali. E ele usa o termo amor próprio positivamente também, simplesmente para se referir ao desejo de ser feliz, ao anseio da alma de satisfazer qualquer coisa, ou a coisa que produz o tédio. O primeiro, ele rejeita como subcristão, e o último ele celebra não apenas como permitido, um amor próprio permitido, mas como necessário para que você possa saber que Deus é o Senhor, é Yahvé, é o eu sou, é a coisa final, a coisa satisfatória, a coisa para a qual nossas almas anseiam. Então, no sentido negativo, ele diz que as pessoas que são governadas pelo amor próprio colocam, ele diz, sua felicidade em coisas boas que são confinadas ou limitadas a elas mesmas, com a exclusão das outras. Isso é egoísmo. Esta é a coisa mais clara e diretamente pretendida por aquele amor próprio que a Escritura condena como pecado. A caridade e seus frutos. Em inglês está na página 164. Claro que ele disse que ninguém deve viver assim, mas então ele explica outro uso do termo amor próprio, o que explica porque ele é cristão, mas não só cristão, esse amor próprio, mas está no cerne do que é ser cristão. Ele pergunta, deve o homem amar a Deus mais do que a si mesmo? E ele responde assim, o amor próprio, tomado no sentido mais amplo, e o amor a Deus não são coisas propriamente possíveis de serem comparadas, uma com a outra, porque elas não são opostas. O amor próprio é apenas uma capacidade de desfrutar ou deleitar-se com qualquer coisa. Agora, certamente é impróprio dizer que o nosso amor a Deus é superior à nossa capacidade geral de se deleitar com qualquer coisa. Ou seja, isso seria como perguntar, minha felicidade em Deus deve ser mais intensa do que a minha felicidade? Ou eu devo amar a Deus mais do que eu amo? São perguntas sem sentido, porque elas estão tentando contrastar coisas que não são distintas, e você não pode contrastar coisas que não são distintas. A busca da felicidade e a busca da felicidade em Deus não pode finalmente ser contrastadas, porque elas são a mesma coisa, e você não pode contrastar a mesma coisa. Assim, o amor próprio é rejeitado por Jonathan Edwards como mal, condenado enfaticamente como um empecilho para aquilo para o qual nós fomos feitos, quando significa confinamento do nosso desejo de felicidade ao nosso bem privado. Mas quando significa o amor da felicidade sem esse confinamento, e com Deus como seu objetivo principal, o alvo, então o amor próprio não é apenas permitido, é necessário para uma vida eterna de alegria que a Bíblia promete. Então o amor próprio que Jonathan Edwards aprova é desejar sua maior felicidade e encontrá-la em Deus. E quando isso é verdade, desejar sua maior felicidade não só não é pecado, como é a razão para a qual você foi feito. Ou seja, a única maneira que realmente o tédio foi finalmente lidado de maneira verdadeira é você encontrá-lo em Deus e tudo que Ele é para nós em Cristo, e é o que o Evangelho faz, não é? Então,
A outra coisa é amor desinteressado, ao qual ele aborda tantas vezes como o amor verdadeiro. O amor desinteressado a Deus e a Cristo significaria então que eu não estou buscando nele o gozo final da minha alma, ou seja, a única coisa que pode lidar com o tédio, e a única coisa que no mundo pode lidar com o pecado, e a única coisa que pode fazer no céu a eternidade não ser um tédio e ser algo expansivo infinitamente. Essa frase soa para os ouvidos mais modernos como amor por Deus que não está interessado em nenhum benefício ou alegria em conhecer Deus. Eu estudo Deus, eu oro a Deus, eu sirvo a Deus, não tem nenhum interesse, não estou querendo alegria e gozo, eu só estou querendo ser fiel, né? Eu tenho amor desinteressado. Isso não tem nenhuma relação com o que Jonathan Edwards chama de amor desinteressado. Jonathan Edwards nos choca com o nosso erro ao se referir não apenas ao amor. Um cristão que tem um amor desinteressado por Deus não tem alegria em Deus. Sou cristão, é uma verdade, creio nas doutrinas, mas não há alegria indizível em mim, não há paz e gozo em mim. Mas eu amo assim, porque eu sou desinteressado. Eu não tenho nenhum interesse, não é um amor interesseiro, né? Isso só nos mostra como nós devemos ser cuidadosos para não tirar conclusões precipitadas quando vemos termos aparentemente não centrados em nossa alegria e deleite em Deus. Muitos termos, quando não são centrados em Deus, são pecaminosos, mas quando são centrados em Deus, são, na verdade, mais do que permitidos, são a essência do que é ser regenerado. Então, por exemplo, em outra citação de afeições santas ou afetos religiosos, Jonathan Edwards, ele diz assim: como é com o amor dos santos, assim é com sua alegria, deleite e prazer espiritual. O primeiro fundamento disso, nosso deleite espiritual, não é qualquer consideração ou concepção de seu interesse pelas coisas divinas, mas consiste principalmente no doce entretenimento ou no doce deleite que suas mentes têm na visão ou contemplação da beleza divina e santa dessas coisas, como elas são em si mesmas. Então, assim, o amor desinteressado que Jonathan fala a respeito de Deus não pode ser contrário ao cristão que busca todo o seu deleite, gozo, alegria, paz em Deus e só em Deus, porque consiste, ele diz, no doce entretenimento ou no doce deleite que a mente tem ao contemplar a beleza de Deus. Se você tirasse essa doçura, se você tirasse o deleite, não existe amor a Deus. Não existe amor desinteressado nesse sentido. Se não há um deleite em Deus, se não há um prazer, você não conhece Deus como Yahvé. Como Ezequiel falou que em tudo você deve lembrar o tempo todo que Deus fez tudo com que você toca, vê e se relaciona para que você conhecesse Deus como Yahvé. Então o que Jonathan Edwards quer dizer quando ele elogia o amor desinteressado é que amamos a Deus, nos deleitamos em Deus e desfrutamos Deus. Encontramos Deus como nosso tesouro supremo, primeiro e fundamentalmente por si mesmo, não por algo que Deus dá. Não queremos lidar com o tédio por uma coisa que Deus possa nos dar. É isso que ele chama de amor desinteressado. Porque quando você tenta lidar com Deus baseado em algo que Ele pode te dar para lidar com o tédio, você continua vulnerável ao engano do pecado. Porque você fez da coisa que você quer que Deus te dê pecado. Porque você vê ela como algo que pode resolver finalmente o oposto de conhecer Deus com Yahvé. Então, essa felicidade em Deus não apenas é correta, é essencial para que o que você sinta possa ser chamado de amor a Deus. Assim, as duas objeções do amor próprio e do amor desinteressado falham em mostrar um cristianismo que não seja centrado no deleite de Deus, que Jonathan Edwards captou e expressou e pregou em centenas de sermões sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas centradas em Deus. E Jonathan Edwards responde essas objeções, e nós vamos encerrar olhando para algumas respostas dele.
Se ser centrado no deleite em Deus me torna central demais na salvação, ou seja, se pelo fato de eu buscar em Deus o deleite, o gozo, a alegria, a única coisa que lida com o tédio, que é o playground de Satanás nesse mundo, se isso não estaria fazendo da minha busca eu mesmo como central, não é? Isso não me coloca no fundo da minha busca, meu deleite, prazer, etc. Jonathan responde a uma distinção muito penetrante entre a alegria do hipócrita e a alegria do verdadeiro cristão. Ele diz que há muitas pessoas na igreja que têm uma alegria em Deus, mas é a alegria do hipócrita. E muitas pessoas que têm a verdadeira alegria. E como ele coloca as duas coisas? Ele diz assim, isso é, a diferença entre a alegria do hipócrita e a alegria do verdadeiro santo é essa. O hipócrita se regozija em si mesmo. O eu é o primeiro fundamento da sua alegria. O homem regenerado se regozija em Deus. Os verdadeiros santos têm suas mentes, em primeiro lugar, indescritivelmente satisfeitas e encantadas com as doces ideias da natureza gloriosa e amável das coisas de Deus. E esta é a fonte de todas as suas delícias e a nata de todos os seus prazeres. Mas a dependência das afeições dos hipócritas é de ordem contrária. Eles primeiro se regozijam que eles são valorizados por Deus. Então Deus se torna um deleite para eles. Ou seja, ele é o meu deleite porque eu me tornei central no propósito dele. Ele morre por mim. Então ele está me achando uma coisa mais preciosa que existe. Ele depende de mim de uma maneira maravilhosa. E nós tendemos, como homens pecaminosos, gostar de quem nos valoriza, de quem nos faz central. Jonathan está dizendo, muitas pessoas acham Deus maravilhoso porque ao olhar para a cruz, ao olhar para todas as coisas, elas acham que elas são fundamentais. E ao se acharem fundamentais, elas sentem um prazer em Deus, mas esse é o prazer do hipócrita, porque o prazer dela, no fundo, está nela mesma e não em Deus. Então, não, o verdadeiro evangelho que centra nossas afeições em Cristo, deleite, prazer, alegria, nunca nos torna central, em nenhum momento. Nós sempre conhecemos que o Senhor é Yahvé, independente, pleno, que nunca depende do que criou, não é? Que nunca fez algo porque em resposta a algo bom fora dele, ou alguma coisa, porque quando ele fez todas as coisas não existia nada, não é? Isso torna Deus central, não me torna central. De fato expõe como idólatra qualquer alegria que eu tenho em Deus, porque eu acho que Ele me viu como importante, como precioso, não é? Como Agostinho orou, ama muito pouco a ti quem ama qualquer coisa junto de ti, que ele não ame por causa de ti. Ou seja, ama muito pouco a ti quem ama a sua esposa junto contigo, que não ama ela por causa de ti. Ama muito pouco a ti quem ama seu filho junto contigo, de certa forma que até se torna amores concorrentes, que não ama os filhos só por causa de ti. E alguns dizem que essa ênfase no prazer e alegria em Deus não vai contribuir para a corrupção central da nossa geração, que está sempre buscando alegria. Como nós vimos, o coração do homem foi feito para a alegria e a satisfação, e é por isso que o coração do homem é um poço de tédio, e é esse tédio que é o playground de Satanás, que oferece desejos que vão suprir isso, e por isso são desejos enganosos, porque cada coisa que ele oferece, como aquilo que foi feito para suprir isso, sexo, dinheiro, poder, não supre, é um engano, é uma mentira. Portanto, não te deixa lidar nenhuma religiosidade com essas coisas. Há muitos cristãos que pensam que o estoicismo é o antídoto da sensualidade, é você ser estoico, é você criar, não toques, não olhes, não manuseis, as pessoas acham que isso é santidade. As pessoas, quando estão pregando santidade, quanto mais alguém prega sobre santidade em nossos dias, tentando contrapor ao grande erro
que está à nossa volta nas igrejas vai para um lado tão errado quanto os outros. Nós temos que entender que Pelágio, com toda a sua heresia, foi porque ele estava pregando sobre santidade sem o evangelho. Então muitas pessoas pensam que a maneira de lidar, o antídoto para a sensualidade, para o pecado, é o estoicismo, que é cerrar os dentes e fazer o que é certo. Isso não lida com o tédio, isso represa e aumenta o tédio. É irremediavelmente fraco, é ineficaz, como Paulo deixa claro no texto que nós começamos a meditar hoje, em Colossenses 2:23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, como o tédio está lá, as concupiscências do engano continuam poderosas, oferecendo gratificação. Paulo diz, não pode lhe dar em nada, além de não serem parte da obra salvadora, não pode, é óbvio, lhe dar em nada com a obra santificadora. E a razão pela qual ela falha é que o poder do pecado vem exatamente da promessa do prazer, de satisfazer o tédio. E só pode ser derrotada essa promessa do pecado pela promessa de um prazer superior em Deus, e não menos. Não por uma religião de força de vontade. A religião da força de vontade, mesmo quando ela é bem sucedida, mesmo quando você, pelo asceticismo, pelo não toques, não olhes e manuseios, não acontece quase. Mas mesmo quando você é bem sucedido, ela falha. Por quê? Ao ter sucesso, ela obtém glória para a vontade e não para a glória de Deus. E ela só represa o tédio. Produz legalistas, não produz amantes de Deus. Produz homens que estão cerrando os dentes para o prazer, e não homens que encontraram um prazer superior em Deus, ou seja, não encontraram o Deus de Ezequiel. Saberão que eu sou Yahvé. Produz legalistas, não amantes. Jonathan Edwards viu a impotência dessa abordagem e disse assim: viemos com forças dobradas contra os ímpios, para persuadi-los a uma vida piedosa. O argumento comum é a lucratividade da religião. Isso vai ser certo, vai fazer a sua vida ficar mais, vai ser mais lucrativa, você vai tirar uma coisa mais adequada. E ele diz, mas infelizmente o homem perverso, ou seja, todo homem ímpio, não está em busca do que é mais correto e que vai trazer mais equilíbrio e lucratividade. O homem ímpio busca o prazer. Agora, então vamos lutar com eles com suas próprias armas, e é o que o Evangelho faz. Ele traz o prazer infinito, o prazer supremo, o gozo, a alegria que vai se expandindo, e será como a gente viu ser no céu. Só isso lida com as concupiscências do engano, por isso só isso produz santidade. Em outras palavras, Jonathan diz que a busca do prazer em Deus não é um compromisso com o mundo sensual, é a única arma que pode derrotar as concupiscências do mundo, porque ela produz o que? Amantes de Deus. Você conhece Deus como Yahvé realmente, e não legalistas. Legalistas são alvo fácil para o tédio, represam e cada vez anseiam mais satisfazer o tédio, portanto são presas cada vez mais fáceis para o engano do pecado, e enquanto ele está tendo um pequeno sucesso na sua luta, aquilo ainda é pecado, porque ele está se gloriando, a pequena alegria que ele tira é do que ele consegue fazer, e não do amor que ele tem a Deus. Se você ama a santidade, se clama pelo colapso moral da nossa cultura, você vai pregar o Evangelho, e não
qualquer forma ascética, não é? De lidar com isso. Não o cristianismo centrado na alegria, na paz, no deleite em Cristo, não joga com as corrupções da nossa cultura. Ela fornece a única maneira de você estar livre do tédio, que é o playground de Satanás, e é a única coisa que pode produzir verdadeira tristeza. Nós não podemos expandir isso, apesar de desejarmos. Você vai ver que cada coisa que você possa levantar só na verdade, suprimida, vencida por esse prazer que lida com o tédio no fundo do coração do homem, que o verdadeiro evangelho traz. Portanto, é o caminho da santidade, é o caminho da vida que exalta a Deus, que vai se expandindo nessa revelação, que traz mais fascinação, que aumenta o ó em nossos corações, mas que Deus aumenta cada vez mais nossa capacidade. Na eternidade Ele aumentará paulatinamente, eternamente, nossa capacidade de ver mais, que vai gerar mais fascinação, mais alegria e mais verdadeira adoração. É a única coisa que pode lidar com o pecado aqui, agora, não é? E é isso que Cristo comprou para nós na cruz, e a única coisa que pode fazer de toda uma eternidade, nunca algo que você diga, é só isso, já vi tudo que era para mim ver, porque essas palavras não existirão nem no céu, que dirá na terra. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade. Era o que tinha invadido a igreja de Colossos. Falsa severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Só esse Deus, e ninguém pregou, manifestou, você vê a psicologia da alma humana, a plenitude de tudo que Deus é, levando o homem a conhecer Deus, como Ezequiel repete, tanto como o Yahvé, o eu sou, o Deus todo satisfatório, que não depende de nada e que satisfaz plenamente tudo, sendo uma fonte infinita que lida com o tédio, que é o problema do homem na terra, e jamais será o problema do homem, que vai cada vez mais conhecendo Deus em Cristo, agora e para sempre na eternidade. Esse é o evangelho, não só que nós queremos pregar, mas que nós queremos experimentar de maneira crescente a cada dia e para sempre. É por isso, é porque ninguém foi mais alto do que ele, que Jonathan Edwards é o Everest do evangelho. Nós temos que subir, não é? Nós temos que subir para novos lugares de conhecimento, em vez de criarmos uma teologia falsa que combina conhecer Cristo com tédio e desânimo e tristeza, e aí gente se empurrando pela vida. Pessoas assim continuam presas, fáceis de Satanás todo o tempo, ainda são presas como sempre foram, porque elas sempre vão acreditar nas promessas das concupiscências do engano. Você não lida, o homem não está em busca de algo a não ser prazer sem fim para lidar com o seu tédio, e só um prazer infinitamente maior, conhecer Deus como Yahvé em Cristo, pode na verdade lidar com todas essas coisas no tempo e na eternidade. Vamos ficar de pé, vamos orar.